Abra sua Bíblia comigo. 1 Reis, capítulo 2. Aproximou-se os dias da morte de Davi e deu a ele ordens a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, por onde quer que fores. Amém. O Senhor, Ele nos surpreende com as suas revelações. E nós precisamos entender que todo o processo há um começo. Amém? E para o Senhor nos mostrar aquilo que Ele quer fazer nesses dias, nós precisamos entender algumas coisas interessantes. Primeira coisa que eu preciso entender é que eu tenho que estar morto. Morto? Como assim? Mas vou morrer? Sim. Morrer pelas suas vontades, morrer pelos seus desejos, pelos seus sonhos. Às vezes você vai ter que estar morto para poder entender o que o Senhor quer para a sua vida, porque Ele vai confrontar você. Mas Isaías disse que os pensamentos dele são maiores que o nosso. Então fique tranquilo, porque Ele não vai te levar em beco sem saída. Ele não vai fazer isso. Ele só quer te realinhar, te reajustar. E isso vai doer. Dói. Quantas vezes você fica chorando e fala: meu Deus, eu não estou cansado desse trabalho. Eu não, sabe, parece que nada se encaixa, parece que nada dá certo, não é? E quando você encontra, fala: nossa, agora está tudo bem. E de repente vem aquele vazio dentro de você. E a Bíblia vem dizendo, Jesus vem dizendo para a gente assim: olha, quando você tentar encontrar a sua vida, você vai perder ela. Mas se você perder, você vai achar em mim. Você está entendendo? Quando você tem uma satisfação plena na sua alma, que tudo está certo, seu emprego está bom, você está ganhando bem, você está numa igreja legal, você tem um casamento legal, beleza, está na cidade que você acha que é certa. E quando você se depara, você fica pensando assim: poxa, está faltando alguma coisa. E aí vem o Senhor falando assim: quando você tenta encontrar, você perde. E quando você acha que está tudo bagunçado, aí que Ele entra e faz e te alinha como Ele quer, e Ele te posiciona, sabe, no centro do propósito de vida que Ele estabeleceu para mim e para você. Davi, ele tinha que estar morto para receber uma palavra que Natan deu para ele. Todos nós temos o quê? Um desejo no coração de fazer algo para o Senhor, não quer? Um exemplo, às vezes pode vir na sua mente: eu estou com vontade de fazer isso para o Senhor, estou com vontade de começar um trabalho em tal lugar. E você começa a ter sonhos, projetos para escrever e tudo mais. E de repente o que acontece? Não é aquilo que você queria. Davi, ele teve a vontade de construir uma casa para o Senhor habitar, porque ele estava morando num palácio. E ele não aceitava que a Arca da Aliança ficava em tendas. E ele solta para Natan e fala: Natan, eu tenho um desejo de construir uma casa para o Senhor. Eu estou aqui, né? Uma casa está bonita, está boa, e eu quero construir uma casa para o Senhor. E Natan, na amizade, né? na emoção, ele fala: cara, não é pecado que Davi quer fazer, é aplausível, então seja feito a sua vontade, rei. E ele dá uma confirmação. O profeta da casa confirma e fala: pode fazer, eu te ajudo. Aí Natan vai embora e o Senhor aparece para Natan e fala: quem mandou você falar para Davi construir casa ao meu nome? O propósito de Davi não é esse. O propósito para esse tempo, para Davi, não é esse. Ele não foi chamado para edificar casa ao meu nome. Ele é homem de guerra. Vai lá e refaz o que você confirmou. E diga para ele que é para ele preparar o terreno para os filhos poderem construir. Filho poderem construir. Aí imagine o profeta chegando no rei e dizendo: imagine você, o profeta chegando no rei e fala, rodeando: e aí, rei, está precisando de alguma coisa? E o rei animado, né, já preparando. Davi era assim, preparando do melhor. Falou: cara, já começou a projetar, fazer muitas coisas. E o que aconteceu? Natan fala assim: agora eu vou ter que profetizar na sua vida, meu rei. Assim diz o Senhor: tu não vai edificar casa ao nome do Senhor. Você, se quiser, vai preparar as coisas para o seu filho poder construir.
Agora me fala, se Davi não fosse um homem morto, ele ia aceitar essa decisão? Não, porque ele ia militar contra isso, como vários reis fizeram. Ele ia deixar de lado a voz do profeta, aquilo que Deus estava dizendo, e ia fazer as coisas por aquilo que ele queria, porque ele era rei. Mas não, Davi, ele se submeteu ao propósito. Ele entendeu a sua posição, o seu chamado, e ele ouviu, porque estava sensível, ele estava morto para as suas vontades. Ele tinha um desejo, mas ele tinha uma palavra que não era para ele construir. Você está entendendo o que o Senhor está dizendo? Nossos dias. Mas mesmo assim ele não parou. Ele começou a executar o seu propósito. O que era o seu propósito? Deixar tudo certo para os filhos profetizarem. Você está entendendo? Para os filhos edificarem. E ele começa então a tomar direções que muitas pessoas não tomam nos nossos dias, porque recebe uma palavra difícil, uma palavra de quem não está morto não aceita. Porque quando nós não estamos mortos, quando vem uma palavra de confronto para os nossos dias, nós não engolimos, nós ficamos pedindo confirmação. Davi não pediu confirmação, ele entendeu o propósito de vida dele, e ele falou assim: meu filho vai construir, então eu vou ajudar ele. Eu vou começar os preparativos. E ele vai e pega ouro e pega bronze. Eu vou deixar tudo certinho para o meu filho. Quando ele começar a edificação do templo, ele deixa as coisas certinho. Eu vou deixar certinho para ele. Às vezes o que estamos fazendo não é para a gente colher, é para os seus filhos. Às vezes o que estamos fazendo, desenvolvendo ou criando, não é para nossos dias, é para os nossos filhos. E nossos filhos estão crescendo, e ele olhar para você e ver a geração que está atual, trabalhando para uma geração que vai ser sucessiva a ele. E isso é pais e filhos trabalhando junto no único objetivo de um único propósito, que é o quê? Estabelecer o propósito eterno de Deus, do Senhor. E às vezes quando nós não entendemos isso, nós trabalhamos somente para a nossa geração, esquecemos nossos filhos, esquecemos das escolas, não abençoamos os nossos filhos e não preparamos uma base para eles poderem construir e edificar. E por isso nós temos que fazer isso. O que nossos pais não fizeram, nós temos que fazer nesses dias. Nossos pais eram para estar já chamando Yeshua para poder voltar, só que eles não entenderam o seu propósito, e por isso entregaram o bastão na nossa mão, uma vez no chão. E nós pegamos, temos que entender o propósito, o período que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, para que a gente possa trabalhar e militar, não por causas próprias, mas por uma causa eterna. Eu não posso militar por causa do leão. Você está entendendo? Eu tenho que militar para aquilo que é eterno, absoluto, que é o reino de Deus. Você está entendendo isso? Você não se milita para aquilo que você está fazendo, é quem você está se tornando diante daquilo que você está fazendo, que te leva a uma perspectiva não somente terrena, mas eterna. É isso que Davi estava entendendo. Davi entendeu que ele não estava recebendo diretivas somente para aquele tempo, mas sim para aquele tempo que ia vir, e estava, sabe o que? Incluso a vinda do Messias. Porque ele sabia que da sua linhagem, os profetas já estavam profetizados que da sua linhagem viria o Messias. Então Davi, ele não poderia ser egoísta, soberbo, orgulhoso, de tentar trabalhar somente para ele, um reino vitorioso, somente quando ele estivesse na terra. Mas ele prepara o ambiente. E quando Davi, ele está quase partindo, entregando tudo aquilo que ele entendeu, há uma briga por causa de um reinado. Adonias, cara, olha que cara seta. Adonias falou assim: não, o trono é meu, cara. Ele pegou algumas pessoas, alguns homens, levou para um lugar e se autoproclamou rei. E aí o profeta Natan, a Betseba, chega e falou assim: cara, não, o reinado é de Salomão, nós precisamos interceder por ele, porque Adonias já está dizendo que é rei, foi proclamado e está uma bagunça. Olha, escute. Adonias, ele é um tipo de pessoa que ele é fora do propósito. Ele se autodomina. Ele quer fazer as coisas tudo do jeito dele. Ele quer a posição, mas ele não tem autoridade.
Você já viu pessoas que querem posições, pessoas que querem subir e fazem coisas, passam por cima dos outros nas empresas, passam por cima dos outros em ministérios para tentar ter um lugar de destaque, mas ele não tem autoridade. E quando a mãe, simbolizando aqui o Espírito Santo, ela conhece o propósito do seu coração, ela chega diante do Pai e intercede com gemidos inexprimíveis, e chega diante do rei e fala: Adonias se autoproclamou rei, e nós precisamos fazer alguma coisa. Será que você está dando a liberdade necessária para o Espírito Santo interceder por você? Será que você quer de verdade entregar o governo da sua vida para o Espírito Santo, para o Senhor governar de verdade a sua vida? Hein? E aqui nós presenciamos um momento que está muito atual nos nossos dias, o desespero. O faraó está aumentando a carga de trabalho do povo de Deus e nós não estamos percebendo isso. Para analisar seu dia como que é. Você trabalha às vezes em 2 empregos, 2, 3, faz faculdade, curso, e o Senhor está te chamando e você não quer parar a sua rotina para poder ouvir. Salomão sabia que o seu trono estava ameaçado e ele não foi lá bater de frente com Adonias. Ele tinha alguém que estava intercedendo por ele. Você está entendendo isso? Não precisa ficar desesperado o que vai acontecer na sua vida. Tem o Espírito Santo intercedendo e ele vai te mostrar o coração do Pai para você. Deixa eles fazerem motim, se autoproclamar, não interessa o que vai acontecer. O importante é que você tem que parar tudo o que você está fazendo e acessar o trono do Pai. Entendeu o que o Pai quer dizer nesses dias? E quando a mãe e o profeta intercedem por Salomão, Davi fala: manda chamar ele. É Deus que nos chama, cara. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, que te mostrarei uma terra. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Deus chama a todos, mas só é escolhido quem dá a resposta certa. Ele foi chamado. Salomão chegou na presença do rei, fala: estão tentando conspirar? Então Salomão, para tudo, não fique preocupado, eu vou te dar diretivas do que vai acontecer. Ele fala: pega minha mula, coloca ele e sai com ele na cidade, porque eu te unjo agora, filho. Tu vai governar sobre Israel. Você está entendendo? Não adianta a gente encontrar a nossa vida do nosso jeito. Salomão achava que estava perdendo, cara, mas ele não estava perdendo. Ele encontrou o lugar certo. Você está entendendo? Às vezes você acha: eu perdi, não tem mais jeito. É isso que Salomão estava entendendo. O reinado foi embora, mas era para passar para mim. Betseba e as pessoas que estavam ali do lado de Salomão estavam entendendo. Falaram: o que está acontecendo? Mas Salomão não desesperou. Ele chega na presença do rei e o rei fala assim: eu não volto atrás, eu não revogo o que eu disse. Sobe na mula. Sobe na mula. Quando nós entregamos a nossa vida, não estou falando, entreguei de boca para fora. Não, quando eu realmente me submeto àquilo que o Senhor quer fazer, o propósito, que eu me submeto ao plano original, ao propósito. É Ele que me conduz, é Ele que me direciona, Ele que me tira de uma cidade e coloca na outra, é Ele que tem autonomia de poder governar minha vida. Ele tira desse trabalho e me coloca nesse, Ele tira dessa cidade e coloca nessa, porque Ele tem o controle. Ele está estabelecendo um propósito dentro de você, na sua vida, e você precisa dar resposta para Ele. Você está entendendo? Dar a resposta certa é muito importante nesses dias. E a resposta certa vai requerer de você parar tudo que você está fazendo, cara. Para. Mas eu vou sair do serviço? Não. Estou falando para você parar a sua mente. Se você não tem tempo de construir um altar com o Senhor dentro da sua casa, e fica esperando algumas campanhas em relação a uma autocampanha que você mesmo promove dentro de você. Fala: não, eu vou entrar diante de Deus durante 7 dias ou 14 dias.
que eu estou precisando de uma coisa. Eu já fiz isso muitas vezes. E às vezes a gente começa e para, e a gente não. E nossa desculpa para Deus é o que? Eu não tenho tempo, eu preciso trabalhar para guardar minha família. O Senhor não está dizendo para você parar de trabalhar, Ele quer que você entenda que no desespero as coisas não acontecem. E se você não entender o que você carrega, você sempre vai se frustrar. Sempre você vai olhar para os outros e vai falar: cara, o que está acontecendo com a minha vida? Que nada dá certo, dos outros estão dando certo, é a minha não. Não é porque Deus gosta mais de um e outro, é porque poucos dão a resposta certa para Ele. E o Pai, Ele não vai fazer acepção de pessoas para chamar. Wesley, mas o que eu vou fazer? Olhe para dentro de você e entenda. Olhe para dentro de você e entenda de verdade. Para de autoprocrastinar as coisas. Mata esse impostor que está dentro de você. Esse impostor que fica enganando, mentindo para você, falando para você deixar para fazer amanhã, descobrir o seu propósito amanhã. Não, é hoje que o Senhor quer revelar bem claro, uma clareza absoluta na sua vida, o que Ele quer fazer, o que Ele quer que você faça, onde Ele quer que você vá, onde Ele quer te plantar. É isso que Ele quer fazer com você, cara. Quando nós acessamos o Pai, Ele revela a nós. Como nós acessamos o Pai? Orando. Orando. Não é pedindo, é orando. É falando com Ele. É ter o prazer, a vontade, o desejo de chegar diante dEle e falar: Pai, eu estou aqui. Eu tenho contas para pagar, eu tenho compromissos, Pai. Mas eu parei, eu quero te ouvir. Eu quero que o Senhor me revele o que o Senhor quer fazer comigo nessa cidade. Oh, você não parou para pensar por que você está em Marília? Não tem a ver com você, tem a ver com os outros. Às vezes nós não viemos numa celebração porque nós somos egoístas, sabia? Está lá um culto de celebração, Senhor. Eu não estou afim de ir não, cara. A gente é egoísta quando fazemos isso. Porque nós acreditamos que só quem está na frente carrega alguma coisa. E quando nós viemos para celebrar o Senhor pode ativar em você, para você ativar outros, num culto como este. E quando eu não venho, eu estou dando diretivas ao céu, que eu não estou nem aí para o meu amigo, para o meu irmão, para a comunhão, para o corpo, porque eu quero viver isolado. Não deu certo. Agora eu faço uma pergunta para você. Se não, às vezes acontece tanta coisa, cara, mas você não deixa de trabalhar, porque vem o pão para você, não é? Você não negocia o seu trabalho, porque depois no final do mês vai descontar de você, você vai ser mandado embora. E por isso que a gente negocia, porque a liberdade que temos, nós negociamos fácil. Não negocie a sua liberdade. Não venha para uma celebração esperando somente receber alguma coisa. Receber uma ativação, não. Você é um canal de Deus para poder ativar a vida dos outros, cara. Não espere de mim aqui em cima, dos apóstolos ou dos pastores, evangelistas que se passam por aqui. Você é um canal de ativação de Deus. Você está entendendo? Quando Davi ele entrega o bastão para Salomão, ele dá diretivas para ele e fala: filho, toma aqui a planta, filho. Toma aqui as diretivas do propósito do templo. Aqui está tudo. É só você seguir que você não vai quebrar a cara nunca. O que falta para a gente nesses dias é a gente pedir: Senhor, me dá a planta. Me dá a planta, Senhor. Me dá a planta, Senhor, do que nós vamos fazer em Marília. Onde vamos nos movimentar, onde vamos nos estabelecer, onde vamos estudar, trabalhar. Me dá a planta, está tudo nele. E só consegue acessar a planta quem entra no ambiente com o Pai. Você está entendendo? Davi não mandou entregar a planta através de terceiro, não. Ele falou: fala para Salomão vir aqui. Ele se coloca. Ele entra no ambiente. O reino a gente entra, cara. O reino a gente entra. Ele entrou, acessou um lugar no Pai. E o Pai fala: filho, toma aqui, com clareza, o que você vai fazer na cidade.
e dá na mão dele. Ele dá na mão dele e falou: você vai fazer isso, os portões vão ser aqui, os pilares vão ser aqui, o santíssimo lugar vai ser ali, vai ser de bronze, de ouro, de púrpura, de pano azul, vai ser assim. E ele falou assim: segue o que eu te dei, que você não vai se decepcionar. Olha que interessante. Mas você pode me dizer: Wesley, mas eu estou orando, mas eu não estou conseguindo contemplar o que Deus tem para a minha vida. O que eu nasci para fazer é porque você não acessou o lugar. Tem lugares no Pai que precisam ser acessados, e nós só acessamos esse lugar quando a religião cai por terra. Quando eu não oro porque para me sentir espiritual, quando eu me coloco na presença do Pai, eu sou livre, eu sou aberto, eu rasgo meu coração, eu falo: Pai, eu estou aqui, eu sou homem de lábios impuros, eu sou isso, eu estou com medo. E Ele fala: a minha graça te basta. Ser homem, ser forte. Nós estamos falando de acesso, acessar ambientes no Pai. Por isso que nós nos decepcionamos, porque nós ficamos orando e não conseguimos ter uma clareza do que o Senhor, o propósito que temos para esse período em Marília, na cidade, no estado de São Paulo e no Brasil. Nós ficamos perdidos. Às vezes fazemos coisas que as pessoas que enxergaram estão fazendo e nós queremos fazer. Eu já fiz muito isso, cara. Dá certo, funciona, só que aquilo dentro de você sempre vai ficar gritando. Vai funcionar, mas não vai fluir. Mas quando você encontra, pode ser uma coisa que aos olhos das outras pessoas parece ser insignificante, mas quando você acessou, você sabe: o Pai quer que eu varro a rua. O Pai quer que eu vou no hospital. Tá entendendo? O Pai quer que eu faça isso e aquilo. E não importa se as pessoas estão tendo mais resultado, ou tendo um lugar, sabe, uma coisa melhor aparentemente que você. Quando você tem aqui o que fazer, a planta certa do seu propósito, pode vir, cara, pessoas com tantas coisas dando certo. Você não sente inveja e você também não tenta imitar. Você simplesmente continua na linha do propósito correto, no período certo, e você chega até aquilo que o Senhor estabeleceu na sua vida. Mas para isso acontecer, acesse o Pai. Quando você acessa o lugar no Pai, Ele revela para você. Meu Deus, pega isso no seu espírito. Quando você acessa o coração do Pai, você acessa o lugar certo. Oh, Jesus. Ele te revela os recursos. Ele te revela os ouros, os bronzes, os lugares. Ele revela aquilo que é de mais precioso na terra. Ele começa a te revelar, e Ele revela a Salomão: Salomão, eu deixei ouro em tal lugar, eu deixei bronze em tal lugar, eu deixei madeira em tal lugar. Filho, você conseguiu acessar um ambiente, um lugar certo comigo. Então eu vou revelar para você onde está os recursos, para você fazer aquilo que você nasceu para fazer. Não se preocupe, porque quando você acessa o lugar certo no Pai, cara, o recurso você vem junto. O dinheiro não é o problema. O dinheiro, cara, nada vai impedir. Quando você entra naquele ambiente e acessa o Pai, Ele já junto com a planta os lugares aonde estão escondidos. E a parábola diz que um homem tendo, meu Deus do céu, um homem tendo achado uma pérola preciosa, que muito valor, ele vende tudo que tem para possuir aquela terra, para poder o quê? Para ele poder procurar mais coisas dela. Riqueza. Meu Deus, eu creio que nós estamos caminhando para isso. Nós estamos caminhando para isso, e é muito interessante que quando nós estamos
acessando esse lugar no Pai, as contas já não dominam mais a sua mente. O medo das coisas desse século não domina mais nós. Não domina mais a gente, porque a gente entende que está no Pai. E quando nós acessamos Ele, o Pai, Ele revela a nós aquilo que está oculto. E aquilo que está oculto só é acessado por filhos que entendem. Porque Davi, ele tinha mais filhos, mas Salomão acessou o lugar correto. Jesus, ele entende, e ele acessa ao Pai. Jesus, ele vem na terra, ele vai entendendo o seu propósito para aquele tempo. Ele acessa lugares ao Pai. E quando ele está no Getsemane, ele olha e ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice, está doendo, estou sentindo. Mas ele acessa o ambiente no jardim, e ele começa a transpirar sangue, e a sua boca começa Jesus, começa a sair sangue. Ele marca o jardim, devolvendo o lugar para o homem. Antes da cruz, devolve o acesso. E devolve o acesso no Pai, que havia se perdido. E ele entende o propósito do Pai, ele se submete a isso. E ele fala: Pai, que não seja feita a minha vontade, eu anulo a minha vontade, que seja feita a sua vontade prevalece em mim, Pai. Sim, sua vontade prevalece em mim. E ele vai até o fim, porque ele acessou um lugar. Ele acessou o lugar. É uma grande batalha dentro de nós, porque a gente está dominado por esse século, cara. A gente está dominado, as pessoas não estão nem aí. As pessoas acham que acessar o Pai é rito religioso. É ir na igreja, não estou falando disso. Estou falando para você ser você de verdade. Entrar diante do Senhor e falar: Pai, eu não consigo, tudo que eu fiz deu errado. Tudo que eu fiz até agora, eu machuquei as pessoas. Tudo que eu fiz com as minhas próprias vontades eram com a motivação errada. E eu preciso das motivações certas. Ele te espera, filho. Acesse sem medo. Não deixe, você está aqui nesse presente século, é tudo, tem coisas boas, tem, a gente não vai sair daqui, mas tenha ousadia de parar, saia da rotina. Junte umas pessoas que têm o mesmo propósito que você e fala: cara, vamos quebrar o protocolo. Chega no apóstolo dessa casa e fala: vamos quebrar o protocolo. Vamos fazer uma coisa que, vamos começar a acessar, a provocar o céu juntos. Porque Deus vai estabelecendo um propósito para você individual, mas como corpo o propósito é maior. Quando nós encontramos, eu encontro que eu nasci para fazer, eu caio também, e nós nos unimos aqui, provocando o céu. O propósito já não é mais individual, ele é coletivo, ele é plural. E quando isso acontece, Deus se coloca de pé no trono e fala: eles estão entendendo. Porque o recurso que vai vir não é para eles, é para a cidade. O que vai vir na mão deles não é somente para eles, é para as famílias que estão precisando. Você está entendendo isso? Então, se está sobrando dinheiro na sua carteira, não é porque você fez uma boa economia, cara. Se está sobrando tudo ali certinho, cara, se permita fazer algo que você nunca fez. Olhe para o lado, olhe para as pessoas, enxergue o Pai nelas. Eu creio que nessa cidade viverá coisas que não viveu ainda. Eu não falo de boca para fora. Falamos isso porque nós estamos sentindo isso nesses dias. E essa casa é uma casa de paternidade, é uma casa no qual nos cobre também. Então o Senhor vai estabelecer algo que os filhos
dessa cidade vão começar a ser incomodados, e eles vão começar a olhar e vão começar a falar: cara, eu nunca vi isso acontecer, eu nunca vi pessoas ajudando, dando carro para o outro, deixando usar isso. Oh, meu Deus do céu! Hoje, se você abençoa alguém com um relógio ou com uma coisa, a pessoa fica assim: meu Deus do céu, cara, tá difícil o dinheiro hoje. Isso tem que ser natural. Tem que olhar, eu estou comendo pizza, cara. Se dá um pouquinho para você comprar uma pizza e mandar para casa de alguém, faça isso. Recursos do Pai não é para você. Eu vou te mostrar que não é só para você. Quando Salomão começa a construir, ele manda uma carta. Oh, Jesus. Ele manda uma carta, porque não tinha pessoas hábeis para trabalhar com um certo tipo de coisas. E sabe o que acontece? Ele fala assim: nós temos as coisas, os recursos, temos os bronzes, temos ouro, temos púrpura, pano azul, tem tudo, madeira. Mas ele olha e ele vê: oh, está faltando alguém hábil para trabalhar com isso. E ele manda uma carta para Irão, rei de Tiro, e fala assim: eu preciso de um homem hábil para trabalhar com isso, com aquilo. E ele devolve a carta para Salomão e fala assim: eu estou enviando um homem chamado Irão hábil. Ele sabe trabalhar com bronze, ele sabe trabalhar com ouro, ele sabe trabalhar com pano azul, ele sabe trabalhar com madeira, ele sabe trabalhar com todo tipo de coisas que você der na mão dele. Agora eu faço uma pergunta para você. Se esse rapaz, que era hábil em fazer tantas coisas, não tivesse dado uma resposta na onde ele vivia, ia acontecer algumas coisas. Por isso que é importante você colocar para fora o que você carrega. Essa cidade precisa conhecer o que você carrega, precisa entender o que você carrega. Eu não estou falando só de ministério, eu estou falando de profissão. Estou falando de coisas que o Senhor colocou em você, que você deixou na gaveta, achando: Deus não está nesse negócio. Deus não quer estar só na sua empresa, Deus quer a sua vida, porque Ele tendo você, Ele tendo o controle, o governo da sua vida, Ele pode dar a chora, que Ele pode fazer tudo. Ele pode, onde você estiver, Ele está no negócio, e ponto final. Então, se você é empresário, se você carrega isso, o empreendedorismo em você, coloca para fora na cidade, que as pessoas precisam conhecer o produto que você tem. As ideias que estão vindo na sua mente precisam ser manifestas na cidade, para que as pessoas comprem o produto e resolvam o problema delas. Você está entendendo isso? Enquanto a gente ficar omitindo as coisas, guardando as coisas para a gente, Deus nunca vai fazer o que Ele tem para fazer na sua vida. Ei, Moisés ficou 3 meses trancado numa gaveta, porque ele estava chorando, para as pessoas não ouvir o choro dele, até que não aguentaram mais segurar o menino, e teve que tirar ele da gaveta, teve que tirar ele, porque o sonho, ele começa a gritar dentro de você, a ativação começa a gritar, começa a sair como um rio, e ele tem que sair para fora. Então eu declaro sobre a sua vida, nesse momento, nesse exato momento, que aquilo que você carrega vai começar a se manifestar na cidade. Sim, eu declaro e eu libero sobre a sua vida, que esses projetos, essas ativações que estão aí impregnadas em você, mas você tem medo de colocar para fora, vai começar a colocar para fora hoje. Sim, não tenha medo, cara. Esse rapaz que foi chamado para trabalhar com aquelas coisas, a cidade conhecia ele, todo mundo indicava o cara. Esse cara chega na cidade e ele, imagine, Salomão com um projeto na mão, com as coisas para fazer. E aí vem a união de propósito. Se você entender de verdade, sem mistura, o que é para você fazer, Deus vai começar a enviar pessoas que são hábeis, que são os melhores naquilo que fazem,
para projetar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você está entendendo isso? Você está entendendo? Não se preocupe, se você entendeu e começar a se manifestar, o Senhor Ele vai trazer pessoas, nem que for de fora, de outro país, para poder ajudar você, investir em você, olhar para você e falar: tem jeito sim, coloca aqui na minha mão, que nós juntos nós vamos construir isso aqui. Chega a Irão Abiú, a cidade, e ele começa a ver os bronzes que estavam oxidados. Salomão olha para ele e fala assim: tem jeito esses bronzes? Ele fala: tem jeito. Tem jeito sim, é só jogar fogo neles. Que isso aqui vai ser as colunas do templo. Fazendo uma comparação, uma revelação que veio agora ao meu coração. Nós somos muito falhos, não é? Nós às vezes não lidamos com o nosso próximo. As nossas verdades sempre prevalecem. Queremos ganhar todo tipo de debate. Mas Jesus, quando Ele veio, Ele era o Irão Abiú. Ele sabia lidar com todo tipo de coisas. Ele sabe lidar com a prostituta, sabe lidar com o religioso, Ele sabe lidar com o ateu, Ele sabe lidar com o drogado, Ele sabe lidar com todo tipo de pessoas que chegam diante dele. E quando isso acontece, Ele não joga fora, Ele fala que o fogo resolve. Ele fala assim: não, tem jeito sim. E Ele sabe usar as ferramentas certas, as palavras certas para cada tipo de pessoas. É Nicodemos falando: o que eu preciso fazer? Você precisa nascer de novo, da água e do Espírito. E ele chega para aquela adúltera e fala assim para ela: vai e não peques mais. Podia falar para ela: você tem que nascer de novo. Ele falava com cada pessoa, ativando o que ela carregava de uma maneira específica, com cuidado e sabendo o que as pessoas carregavam. Ele é magnífico em fazer essas coisas. Por isso que Ele te trouxe aqui. E por isso que Ele está tentando mostrar para você algo que precisa ser lapidado, algo que estava às vezes guardado há muito tempo. E quando o Irão chega na cidade, ele fala assim: rei Salomão, onde estão os utensílios? Onde estão as coisas que Davi seu pai deixou guardada? E ele leva essa pessoa até aqueles lugares, acessa esses lugares, e ele começa a trabalhar com aquilo, lapidando, colocando cada um naquele lugar. Isso aqui vai ficar no templo, isso aqui vai no Santo dos Santos, isso aqui vai ser a porta, isso aqui o portão. E ele começa a organizar as coisas dentro do templo. É isso que Jesus faz dentro de nós. Ele começa através do Espírito Santo, meu Deus, colocar tudo no lugar, tudo que estava desajustado, Ele começa a trazer de volta, Ele começa a colocar no lugar, Ele começa a te reposicionar. Coloca uma coisa aqui, outra ali, outra aqui, e fala assim: olha, você está pronto agora. Esse reajuste que vai ter dentro de você só depende de você. Se permita, em nome de Jesus.